E eu, no dia da Lei Maria da Penha, 12 anos de uma lei que foi uma revolução à proteção das mulheres, aqui no Senado, senadora de primeiro mandato, uma jornalista por 3 ou 4 décadas, tomei uma decisão, e eu confesso que foi a decisão mais difícil da minha vida pública e profissional. Mas eu penso que os desafios que se oferecem ao líder político, a um político que convive com as mazelas do povo, com a crise aguda que o Brasil está vivendo, não pode e não tem o direito de cruzar os braços. E aqui tomei a decisão de atender ao chamamento do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para honrosamente integrar a sua chapa na condição de vice-presidente. Tive a coragem de abrir mão de um mandato praticamente certo para um resultado incerto na política. Mas eu penso que os compromissos de levar o Brasil a se reencontrar, a se pacificar nessa radicalização que estávamos caminhando, e aqui nesta casa, ao longo do tempo, mesmo nos momentos mais duros dos embates com a oposição, eu sempre tive com a oposição uma atitude respeitosa. E vou continuar sendo, se depender de mim, e aliás pregarei isso, defenderei isso ao governador Geraldo Alckmin, que não ataque os adversários. A população não quer saber de briga e bate-boca. Se isto resolvesse os problemas graves que o país está atravessando, em matéria de desemprego, de saúde pública, de segurança na zona urbana e na zona rural, na área da saúde, na área da educação, da infraestrutura. Se isso resolvesse, senadora Anastasia, seria muito fácil. Mas isso não resolve. Isso apenas agrava a divisão da sociedade. E o país, do tamanho que é o nosso, com uma gente generosa como a que nós temos, nós não podemos ter esse direito de frustrar e de nos omitir ou de cruzar os braços. Foi por isso que eu aceitei esse desafio. Não me perdoaria amanhã se o país, mergulhado numa aguda crise da radicalização, eu tivesse que bater no meu peito e dizer eu sou responsável por isso. Então, foi esse eu aceitar da mesma forma, não abrir mão de nenhum dos princípios que eu aqui sempre defendi nessa tribuna. Usar a mesma régua moral, ter com o governador Geraldo Alckmin uma relação de absoluta lealdade e respeito, mas também a independência suficiente para dialogar propostas e políticas de governo, ter a independência também para reafirmar e ponderar coisas que não estejam andando no caminho certo, e ele com a maturidade, com a experiência de ter governado por 4 mandatos sucessivos, terá, sem dúvida, já vem hoje demonstrando essa aliança ou essa cumplicidade na gestão, no bom sentido, para reafirmar a minha confiança de que o Brasil terá, sim, recuperado a esperança, especialmente para os jovens que perderam a expectativa de estarem aqui e estão indo embora, deputada Soraya, indo embora do Brasil, que é uma coisa muito triste. Então, eu creio que a minha voz terá uma nova tribuna, terá uma voz diferente, num lugar diferente, mas a mesma voz independente, a mesma voz que defende a justiça, a mesma voz que defende a Operação Lava Jato, as instituições, defende aqui os processos que foram iniciados da depuração da política, defende uma política com ética, com dignidade. E eu que também, como pré-candidata, continuarei recusando os privilégios, a questão relacionada a foro privilegiado, que nós tanto combatemos aqui. Também dizer, eu quero representar as mulheres, eu quero representar o meu estado do Rio Grande do Sul, representar a minha querida terra Lagoa Vermelha, onde se produz o melhor churrasco do mundo, com perdão de todos que fazem churrasco, mas quem conhece e já esteve por lá sabe que eu estou dizendo a verdade, e dizer também que eu orgulho de representar, senador Moga, um setor que Vossa Excelência e eu, senador Wellington, essa bancada brava do Mato Grosso, de tantos estados do Centro-Oeste, do Norte, defendem, que é defender a agricultura brasileira. Seja o agricultor da cooperativa, seja o agricultor familiar, o pequeno trabalhador dos assentamentos, o agricultor empresarial, todos eles são importantes. O Brasil precisa de todos, porque é a agricultura o setor mais dinâmico da economia e que vive dilemas graves de competitividade. Ele é produtivo, altamente produtivo, mas não é possível que o Brasil tenha um preço de 46% maior
do custo de produção de 1 hectare de soja no Mato Grosso ou no meu Rio Grande, comparado aos Estados Unidos, cuja moeda é o dólar, uma moeda muito valorizada. Não é admissível isso. Ou seja, o agricultor faz a sua parte, mas o Estado brasileiro nega a ele aquelas condições de ele ter maior competitividade, porque produtividade, ele sabe, graças a uma Embrapa, graças a todos os institutos de pesquisa que fazem da agricultura brasileira a mais eficiente. Só que o agricultor hoje, o agricultor brasileiro não é só vítima dessa infraestrutura deficiente e cara. Ele é vítima hoje de uma violência rural que se espalhou, migrando o crime organizado da zona urbana para a zona rural. E hoje, lá na sua propriedade, ele está sozinho, isolado, sem defesa, desprotegido. Então, esse agricultor precisa de um olhar, porque é ele que está trabalhando de sol a sol para continuar erguendo e sustentando este país. A mesma senadora que aqui defendeu, que na Comissão de Agricultura trabalhou por esses direitos, por esses produtores, pela sociedade, pelas mulheres, pela PAI, pelas instituições filantrópicas de educação, pelas instituições filantrópicas da saúde, pelas Santas Casas, vai continuar sendo a mesma Ana Amélia que vocês conhecem, a mesma Ana Amélia que aqui teve sempre um tratamento respeitoso.